Olá pessoal, tudo bom? Então, continuando aqui com o nosso estudo da função afim, a gente vai estudar os zeros ou raízes da função afim, tá? Lembrando que essa ideia de zero ou raiz de uma função já foi estudada. Então, a gente vai agora rever isso daqui aplicando na função afim, tá? Então, só para recordar a nossa definição, a gente chama de zero ou raiz de uma função polinomial de primeiro grau, né, que é o nome completo da nossa querida função afim, ao valor de x, tá? Então, quando a gente vai calcular a raiz, a gente vai achar um valor de x para o qual y é igual a zero, tá? Então, se eu tenho a minha função f de x é igual a ax mais b, que é a mesma coisa de y, que é igual a ax mais b, calcular o zero ou a raiz dela é o seguinte: eu vou lá no lugar do f de x ou do y e vou colocar zero. E eu tenho que calcular o x, né? Quem eu coloco no lugar do x para na hora que eu fazer essas contas aqui, a minha função, o meu y, zerar, tá? Então, basicamente, quando eu jogo zero no lugar do y, eu vou ter uma equaçãozinha de primeiro grau assim, ó. Ax mais b é igual a zero, tá? Confuso? É bem tranquilo, quer ver? Ó, como exemplo, determine os zeros das seguintes funções afins. Então, na letra A, a gente tem isso aqui, ó, f de x igual a x mais 6. Lembra que determinar o zero é achar o valor de x, tá? Esse x que eu quero achar. Para quê? Para f de x ficar zerado. Então, eu simplesmente substituo f de x por zero. Eu pego a função, que é o x mais 6, e igualo ela a zero. Então, x é igual a menos 6, porque eu passei para cá trocado. Pronto, esse cara aqui é a raiz da função. Bem tranquilo, né? Na letra B eu tenho isso aqui, ó, y é igual a menos 3x mais 3. Então, menos 3x mais 3 é igual a zero. É igual a função a zero. Então, menos 3x é igual a menos 3, né? Que esse cara passa para cá negativo. Multiplico por menos 1, porque o cara do x tem que ficar positivo. Então, 3x é igual a 3. Lembra que quando a gente multiplica uma equação por menos 1, ela toda troca sinal. X é igual a 3 dividido por 3, né? Quem acompanha a letra passa dividindo. Então, x vai ser 1. Esse cara aqui é a raiz, certo? Aí aqui nesse cantinho aqui, letra C, f de x igual a 2 menos x sobre 2. Então, quer dizer que 2... Opa. Vou fazer aqui então, ó, letra C. Então, 2 menos x sobre 2 é igual a zero. Menos x sobre 2 é igual a menos 2, que esse 2 está positivo, passa negativo. Multiplica todo mundo por menos 1. Opa. Então, a gente vai ter que x sobre 2 é igual a 2, né? Aqui a gente lembra que eu tenho uma fraçãozinha, então eu ponho 1 do outro lado, porque eu só tenho um termo com denominador de um lado, e multiplico cruzado, né? Então vai ficar x vezes 1 é x, 2 vezes 2, 4. Tá bom, professor, você achou esses valores aqui de x, né? Na letra A, a raiz deu menos 6, na letra B a raiz deu 1, na letra C a raiz deu 4. Mas o que isso significa? Significa que se eu for lá na função e no lugar do x eu pôr este valor que eu encontrei, o f de x vai zerar. Ó, aqui na letra A, f de 6 negativo é igual a menos 6 mais 6. Então, f de menos 6 é zero. Olha só, o valor da minha função ficou zerado. Olha na letra B, y é igual a menos 3 vezes, no lugar do x, eu vou lá e ponho a raiz da função, 1 mais 3. Então, y é igual a menos 3 vezes 1 menos 3, mais 3, y é zero. Tá? Letra C, ó. Letra C, f de... Olha que a raiz aqui é 4, né? Então, aqui a gente põe dentro do parêntese o valor do x. Então, f de 4
é igual a 2 menos 4 sobre 2. Então, f de 4 é igual a 2. Essa divisão vem primeiro. 4 dividido por 2 é 2. Então, f de 4 é 0. Por isso que a gente chama de zero. Tá certo? Tá, e no que isso aqui vai me ajudar? O zero da função, tá, vai influenciar no formato do gráfico. Mais especificamente, o zero ou raiz da função nos mostra o valor de x para o qual o y é igual a zero. Tá? Então, lembrando, a raiz me mostra quem vai ser o x, ó, eixo x, eixo y. Eixo x e eixo y. Quem vai ser o valor do x, quem vai estar aqui neste eixo, quando o valor do y for zero. Ó, o y aqui é 1, y menos 1. O y0 vai ser aqui, ó, y igual a zero. Tá? Então, quem vai ser o valor do x para o y ser zero? Então, vamos supor o seguinte, que o meu x vai ser 2 quando o y for zero. Então, vou ter esse ponto aqui, ó. Ou seja, nós temos a intersecção, né, o cruzamento do gráfico da função com o eixo das abscissas x. Tá? Então, eu consigo encontrar, determinar este ponto aqui, ó, que é a intersecção. Nossa senhora, esse A ficou feio pra caramba. Deixa eu tentar arrumar isso aqui. Que é a intersecção do gráfico com o eixo x. Esse ponto aqui é a raiz da função, tá? É a raiz da função. Então, esse lugar aqui, só para reforçar, tá? Esse ponto aqui é a minha raiz da função. Então, quando eu encontro a raiz da função, eu encontro o lugar onde o gráfico cruza o eixo x. Ó, aqui é o meu zero da função, né? A minha raiz da função. Tudo bem? Quer ver lá no GeoGebra? Vamos jogar no GeoGebra. A nossa primeira função era essa daqui, ó. F de x é igual a x mais 6, não é? Repara como a gente calculou aqui, na letra A, que o zero, a raiz dessa função da letra A, era o menos 6, não é? Então, olha só, bem aqui no menos 6, o gráfico da minha função cruzou o eixo x, tá certo? Eu vou ocultar essa função, vou digitar a minha próxima. A outra era y é igual a menos 3x mais 3. Olha onde que o gráfico cruzou o eixo x, no 1. O que a gente tinha encontrado aqui na letra B? Que a raiz era 1. Então, quando o x for 1, o gráfico cruza o 1, tá certo? E por fim, vou excluir essa função f aqui, para não ter duas funções f. F de x é igual a 2 menos x sobre 2. Olha o gráfico, vou ocultar o outro. Olha onde que o gráfico cruzou o meu eixo x, no 4, não é? Qual era a raiz que a gente tinha encontrado aqui para a função? 4. Tudo bem? Então, com isso daqui, a gente tem uma dica, um macetezinho, né, para poder construir o gráfico da função afim. O que a gente sabe? Né? Que o gráfico da função afim é uma reta, correto? Então, o gráfico da função afim é uma reta, subindo ou descendo, não é? E a gente sabe que uma reta é definida, né? Eu consigo montar, eu consigo encontrar a minha reta se eu tiver dela 2 pontos, não é? Como uma reta é definida por 2 pontos, a gente pode usar o que a gente já conhece para fazer de maneira mais prática o gráfico de uma função. Olha só esse gráfico aqui. Se eu conseguir descobrir este ponto e este ponto,
que é o cruzamento do gráfico com o eixo y e com o eixo x, eu já consigo montar o gráfico da minha função muito rápido, ó. E a gente consegue fazer isso aqui. Lembra que nós podemos determinar o cruzamento com o eixo y por meio do coeficiente b. Ó, a função afim é essa coisa aqui, né? Deixa eu apagar esse negócio aqui. O coeficiente b, que a gente já viu que recebe o nome de coeficiente linear, me mostra o cruzamento com o eixo y. Então, eu já tenho um ponto, que é o valor do b da minha função afim. Ó. Ah, e o segundo ponto, né? Então, meu primeiro ponto já está feito. E o meu segundo ponto? O cruzamento com o eixo x, por meio da raiz da função. Tá? Então, o lugar que o gráfico cruza o eixo x é a raiz da função. Então, olha só, eu já tenho meus dois pontos para poder construir o gráfico de uma função afim. Muito mais prático, sem ter que fazer tabelinha nem nada. Olha esse exemplo aqui. Ó. Construir o gráfico desta função aqui. Bom, nessa função eu já sei que o b vale menos 4, certo? O que isso aqui quer dizer? Que o gráfico da minha função cruza o eixo y no menos 4. Então, vou achar aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro ponto do gráfico. Tá? Então, eu já sei que aqui é o meu primeiro ponto. Ah, mas qual que vai ser, então, o meu segundo ponto? Né? Que com isso daqui eu já tenho, então, o meu primeiro ponto. O meu segundo ponto vai ser a raiz da função, que é o cruzamento com o eixo x. Como que eu encontro essa raiz? Pego a função, opa, aqui é 4, deixa eu arrumar aqui, então aqui é 4, e igualo ela a 0. Então, 2x igual a 4, que esse 4 passa positivo, né? X é igual a 4 por 2, x é igual a 2. Então, a gente sabe agora que a nossa função cruza o eixo x no x igual a 2. Então, ó, aqui é 1, aqui é 2, certo? Então, a gente já pode vir aqui e colocar o nosso segundo ponto. E o que a gente se lembra? Uma reta é definida por dois pontos, não é? Então, basta eu ligar esses dois pontos e esticar para lá e para cá, né? Aí vocês vão usar a régua para ficar retinho. Tá aqui o meu gráfico, tá certo? Outro exemplo, ó. Construir o gráfico desta função aqui. A minha função é essa aqui, ó. F de x é igual a menos 3x menos 3. Por onde eu começo, eu olho o b, que é menos 3, e já sabemos o quê? Pelo coeficiente linear, onde a função cruza o eixo y. Então, ele vai cruzar no menos 3. Aqui é o menos 1, aqui é o menos 2, aqui é o menos 3, certo? Então, nós temos o nosso primeiro ponto bem aqui. Tudo bem? Encontramos, então, o nosso primeiro ponto e o nosso segundo ponto, né? Ele pode ser determinado por meio da raiz da função. De que jeito? Pego a função, que é menos 3x menos 3, e igualo ela a 0. Então, menos 3x é igual a mais 3, né? Esse 3 passa para cá positivo. Multiplico por menos 1, porque o cara do x não pode ficar negativo. Então, vou ter 3x igual a menos 3, né? Já que multiplicar por 1 troca o sinal de todo mundo. X é igual a menos 3 dividido por 3, porque esse cara aqui passa dividindo. Portanto, x é igual a menos 1. Então, o que isso aqui significa? Que aqui está o nosso segundo ponto, né? Quando x for menos 1, aqui está o 0, aqui está o menos 1, o gráfico vai passar pelo eixo x naquele lugar, tá? Eu posso, então, pegar e ligar esses dois pontos, tá certo? De maneira retinha, com uma régua de preferência,
tá? Não de maneira torta que eu estou fazendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo ligar direitinho. Não vou conseguir, mas aí com régua vocês conseguem fazer tudo certinho, tá? Um detalhe, lembra que todo ponto tem dois valores de coordenada, né? Um valor de x e um valor de y. Um valor de x e um valor de y, né? Repara que aqui o y é menos 3 e o x é 0, né? Por quê? Aqui é x1, x menos 1, x0, peguei esse ponto. E aqui, o x vale menos 1 e o y vale 0. Então, repara que essas duas coordenadas aqui, um valor vai ser 0, ó, ou x ou y. Aqui no exemplo anterior, quais são essas duas coordenadas aqui, né? Do primeiro ponto, o x e o y dele, e do segundo ponto, o x e o y dele. O meu b, então, me dá o cruzamento com o eixo y, então o valor do y é menos 4, e o x, consequentemente, é 0. E aqui, o x vale 2 e o y vale 0. Tá certo, pessoal? Então, aqui no meu exemplo 3, ele me pediu para determinar as coordenadas do ponto, né? Então, eu vou ter que colocar isso aqui em forma de coordenada, um valor de x e um valor de y. Do ponto de intersecção do eixo y, ó, intersecção do eixo x, perdão. Então, quer dizer que o y vai ser 0. Então, quer dizer que essa segunda parte aqui é 0. Com as seguintes retas, né? Bom, como que eu sei que é uma reta? Porque tudo isso daqui é função afim. Ó, x menos 5, menos 2x mais 8, 4x menos 3, tá? Então, basicamente, eu vou ter que encontrar as raízes dessa função. X menos 5 igual a 0, né? Lembra que para encontrar a raiz eu pego o y igual a 0. X é igual a 5. Então, o ponto de intersecção é o ponto 5, que é o valor do x, e 0, que é o valor do y, né? Lembra que eu botei 0 no lugar do y? No item B, mesma coisa. F de x igual a menos 2x mais 8. Ponto de intersecção com o eixo x é o valor quando y é 0. Então, eu pego a função e igualo ela a 0. Resolva a equaçãozinha de primeiro grau, né? Pego esse 8 positivo, passo para cá negativo. Multiplico todo mundo por menos 1, porque o cara que acompanha o x não pode ficar negativo. Lembro que quando eu multiplico por menos 1, troco o sinal de todo mundo. X é igual a 8 por 2, né? 2 multiplicando passa dividindo. X é igual a 4. O ponto de cruzamento é o ponto 4 e 0, né? x4, y0. Tá certo? E na letra C, mesma coisa, né? Cruzamento com o eixo x, eu ponho y igual a 0, tá? Então, eu pego a função 4x menos 3 e igualo ela a 0. Resolvo a equaçãozinha de primeiro grau, mando esse 3 para cá positivo. X é igual a 3 quartos, deixo na forma de fração. O ponto desejado é o ponto 3 quartos, que é o valor do x, e 0, que é o valor do y. Tá certo, pessoal? Então, por enquanto é isso daqui. Bons estudos a todos. Até mais.